Olá, queridos do meu canal. Olha, queridos, eu tô muito empolgada porque nós estamos chegando assim nas 3 últimas lições da isca de Satanás, né? A ofensa. Nós estamos fazendo aí um trabalho muito interessante que edifica muito, não só a minha vida, mas a vida de muitas pessoas a respeito daquilo que Satanás mais gosta de fazer, né? Ofender, criar um laço onde ele nos fisga, né? Uma isca que realmente ele usa para aprisionar as pessoas. E hoje, mais do que nunca, eu quero falar com vocês a respeito daquilo que nós precisamos nos preocupar muito. Na lição passada, eu terminei a lição dizendo que Jesus é chamado a rocha da ofensa. Inclusive, lá em 1 Pedro, no capítulo 2, ele fala com bastante transparência, e ele, de verdade, em todas as suas formas, ofendeu muitas pessoas ao passar pela terra, não em pecado, mas a palavra que saía da boca de Cristo confrontava pessoas. Então ela naturalmente produz ofensa. E é interessante que ele não tinha medo de confrontar, né? Ele trabalhava simplesmente na verdade, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Inevitavelmente, tudo isso vai ofender corações, né? Principalmente os corações que resistem à verdade. No entanto, na lição que nós vamos ver hoje, nós vamos ver esse aspecto aparentemente contraditório em Cristo. Porque ao mesmo tempo que Jesus, ele ofendia por amor à verdade, em outros momentos, ele ensinava os discípulos que não deveríamos ofender pessoas. Então, nós vamos entender hoje quando nós devemos confrontar e, de fato, correr o risco de ofender pessoas e quando devemos abrir mão dos nossos direitos em amor para que pessoas não se ofendam. Então, é uma revisão pequena, a anterior, e eu já vou emendar aqui a lição número 9 da nossa linha de estudos. Eu quero antes pedir a você, se possível, tá, dá um like, curta o canal, porque isso, gente, de verdade, adiciona muito na nossa vida. Nós estamos aí passando por um período que precisamos entender o que o nosso público gosta, né? E estamos aqui dedicados a fazer isso. Então, se você dá um like, se você curte, se você faz um comentário, então, aliás, eu gostaria de saber de onde você está nos ouvindo, eu quero interagir com você, eu quero conhecer melhor você. Se você puder, entre no grupo de membros, é uma quantia de, parece, R$ 4,99 por mês, mas você fica mais perto da gente, fica mais perto daquilo que nós queremos passar. Nós temos lives exclusivas, nós temos prêmios que são premiados, são sorteados, inclusive você tem acesso ao conteúdo antes de todo o público, né, no YouTube, e você recebe vídeo diariamente. Então, não se esqueça, e ainda tem um curso que chama Identidade, é um curso maravilhoso, que ele sai de graça para você que é membro, tá? Então, vamos ao conteúdo de hoje. Olha só, Jesus ele ofendeu os fariseus de maneira muito proposital. Lá em Mateus, no capítulo 15, no versículo 7, ele chamou os fariseus de hipócritas. E ele ofendeu até a própria cidade dele, em Lucas 4, 24. Ele quis, na verdade, provocar neles o confronto, porque, como eu disse para vocês na aula passada, a ofensa revela o caráter. Então ele ofendeu até os seus irmãos, a sua mãe, né? Porque ele disse assim, quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? Porque todo aquele que faz a vontade do meu pai, esse é o meu irmão, a minha irmã, a minha mãe. Lá em Mateus, no capítulo 12. Então, ele ofendeu muitos e ofendeu até os discípulos dele mesmo. Lá em João, no capítulo 6, os discípulos confessaram que o discurso de Cristo era um discurso muito duro, né? Quem poderia ouvir? Então, foi assim que muitos que acompanhavam Cristo naquela época acabaram abandonando Cristo. Jesus também ofendeu amigos muito próximos. Ele ofendeu Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, que eram muito próximas dele, e, na verdade, elas se sentiram ofendidas quando elas viram que Jesus demorou para chegar, segundo a visão delas, quando ele deveria ter se apressado para curar Lázaro, já em João 11. A pergunta é por que Jesus às vezes ofendia e em outras evitava a ofensa, evitava ofender pessoas. Jesus ele confrontou os discípulos dizendo, olha,
pague o imposto que lhe é devido para as autoridades da lei daquela época, porque eu não quero ofendê-los. É interessante porque se você abrir a sua Bíblia em Mateus 17, você vai ver que tendo eles chegado em Cafarnaum, dirigindo-se eles a Pedro, os que cobravam os impostos das 2 dracmas, e eles perguntaram, vosso mestre não vai pagar o imposto das 2 dracmas? E aí Pedro respondeu sim. E quando ele entrou em casa, Jesus lhe antecipou e falou assim, que te parece, Simão Pedro? De quem cobram os reis da terra? Os tributos e os impostos, eles são cobrados de seus filhos ou de estranhos? Aí Pedro respondeu, dos estranhos. E aí Jesus logo disse, estão livres os filhos, mas para que não escandalizemos a eles, ou para que não os ofendamos, vai para o mar, lança o anzol, e ao primeiro peixe que subir, você abre a boca dele, tira de lá o estáter que você vai achar, ou seja, o dinheiro. Toma e entrega por mim e por ti. Ou seja, Jesus provocou Pedro para que Pedro visse que é importante escolher as suas guerras, escolher quando ofender e quando não ofender. Jesus deixou claro que ele era livre, tanto ele quanto Pedro, e que ele não precisava pagar imposto no templo porque ele era filho do dono daquele lugar, Deus. Mas para não causar uma ofensa desnecessária, ele pagou. Qual a lição que você tira disso? Paulo, ele nos ajuda a entender isso na sua carta em Gálatas 5,13. Ele diz assim que existe um equilíbrio que tem que ser buscado. É uma lição que nós tiramos disso. É assim que, bom, em Gálatas 5 diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sedes antes servos uns dos outros, pelo amor. Então, a verdadeira liberdade não é fazer tudo que eu quero. Seria muito simples para Cristo dizer, sabe de uma coisa, eu não vou pagar nada. E usar do privilégio de ser filho do Senhor para simplesmente não pagar. Mas Cristo fez questão de cumprir com o pagamento dos impostos para mostrar que ainda podendo não pagar, ele resolveu pagar para ensinar a Pedro a servir aos outros em amor e evitar ofensas totalmente dispensáveis. Sabe, muitas vezes nós temos visto pessoas que, em nome de falar a verdade, colecionam inimigos, colecionam ofensas, colecionam dores, porque ele sai como uma metralhadora, atirando por todos os lados, e ela mais ainda, né? Quando nós olhamos para pessoas como Jezabel, que muitas vezes não precisava impor toda a sua posição, ou direito, ou autoridade, através do seu esposo, mas ela, de maneira muito nécia, muito tola, sai colecionando ofensas e inimigos. É preciso um equilíbrio constante. A verdade é que um escravo, ele é forçado a servir, mas o servo, ele serve por escolha. A grandeza do reino de Deus, ela não está em insistir nos próprios direitos, mas em abrir mão deles para não ferir a consciência do próximo. Foi isso que Cristo fez. Então, quando eu devo abrir mão dos meus direitos? Vamos lá. Paulo deu um exemplo poderoso em Romanos 14:13. Ele fala assim, não nos julguemos mais uns aos outros. Antes, seja o vosso propósito não por tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus Cristo de que nenhuma coisa é impura em si mesma, a não ser para aquele que a considera impura. Para esse é impura. Se por causa da comida o teu irmão se entristece, então você já não anda segundo o amor. Não destruas,
por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Pois o reino de Deus não é comida nem bebida, mas a justiça, a paz, a alegria no Espírito Santo. Então, o Senhor está dizendo assim, se algo que é permitido para você se torna uma pedra de tropeço para alguém mais fraco na fé que você, abra mão disso. Porque o amor, ele é maior quando eu posso, mas não devo fazer. E eu acabo obedecendo essa regra. O amor é maior que os nossos direitos. Então, quando eu devo confrontar? Olha só, por outro lado, quando se trata da verdade do Evangelho, nós não podemos negociar. Jesus, ele nunca deixou de falar a verdade para agradar pessoas. Ele ofendia, de maneira muitas vezes até involuntária, somente por obedecer o Pai. Nunca por causa dos caprichos ou privilégios pessoais. Então, Paulo, quando ele fala na sua primeira carta a Coríntios, no capítulo 8, ele diz assim, olha, vede, porém, que esta liberdade não se torne motivo de tropeço para os fracos. Pois se vier alguém a ti, que tens conhecimento à mesa, num templo de ídolos, não será a consciência do que é fraco induzida a comer das coisas sacrificadas aos ídolos? E assim, por causa do teu conhecimento, perece o irmão fraco, pelo qual Cristo morreu. E desse modo, pecando contra os irmãos, você vai golpear a consciência fraca. E isso é contra Cristo que pecais. Então, é um alerta que Jesus faz sobre a seriedade de fazer outros que têm menos conhecimento que nós no Evangelho a tropeçar. Eu vejo que Jesus fala lá no livro de Mateus 18 assim, qualquer, porém, que fizer tropeçar a uns desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma pedra de moinho e fosse afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham. Mas ai daquele por quem vêm os escândalos. Na prática, nós temos uma responsabilidade, queridos, sobre como nossas atitudes afetam os mais fracos na fé. Nós temos que lembrar que tem pessoas que nunca ouviram o Evangelho e que estão contemplando as nossas atitudes. O amor nos chama a servir de exemplo. Eu vou falar para vocês que durante muitas vezes eu já deixei de estar tendo o melhor que eu poderia ter para não escandalizar diante de pessoas que não compreenderiam, talvez, ou me julgariam, né? E esse chamado que nós temos no Senhor é um chamado ao amor e ao serviço. E se for para escandalizar, é melhor que não use, que não faça, que não tenha, que não fale. E Paulo resumiu isso lá em 1 Coríntios 10. Ele disse assim, olha, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas me são lícitas, mas nem todas vão edificar. Ninguém busca o próprio proveito, e sim o de outrem. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer. Fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem para os judeus, nem para os gentios, nem tampouco para a igreja de Deus. Assim como também eu procuro agradar a todos em tudo, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. É interessante porque isso cerne o Evangelho. Cristo se negando a ofender aqueles que tanto o ofenderam, para que os pequenos venham a ser salvos. Na verdade, ofender por causa da verdade é inevitável. Porque quando, naturalmente, você não ofender ninguém, mas apenas professar o que você crê, e o seu evangelho, o evangelho pelo qual você crê que é salvo, você já vai, inevitavelmente, ofender a muitos. Mas ofender para defender direitos pessoais, no caso daquela situação dos impostos, para poder se eximir das obrigações, isso sim é falta de amor. Nós somos chamados para viver como Jesus, confrontando quando necessário,
mas renunciando a nós mesmos todos os dias para servir a Ele. Romanos 14, 19, a Bíblia encerra dizendo: assim, pois, prossigamos as coisas da paz e também as da edificação de uns com os outros. Deixa eu te dizer, não há estratégia melhor para servir a Deus do que realmente se posicionar no reino como alguém que não busca ofensa, mas que confronta com a verdade de Cristo, assim como Ele confrontava, em amor, nunca para a defesa de si próprio. O que nós mais temos visto, muitas vezes, são pessoas ofendendo outras para se defenderem a si mesmas. Isso não provém de Deus. Isso era o que faziam os fariseus. Mas os filhos de Deus, têm essa licitude de se defender a si mesmo, mas se negam para não escandalizar aqueles que não conhecem o Senhor ou os que conhecem e ainda não têm o nosso conhecimento, que caminhamos já há mais tempo com Ele. Entende isso? Bom, eu espero que essa lição número 9 tenha ensinado muito a vocês, porque tem ensinado muito a mim. Eu acredito que é uma das lições mais profundas que nós temos hoje. Somos livres, mas o livre não é ser totalmente irresponsável. É liberdade de servo que escolhe servir por amor. Amém? Eu espero que você tenha aprendido de verdade. Te vejo até a próxima, se Deus quiser.